Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre conjunção. Começaremos dando os aspectos semântico, morfológico e sintático desta classe gramatical. Do ponto de vista semântico, a conjunção é uma palavra que traz embutido um sentido ou mais de um. Só a conjunção integrante não carrega consigo um sentido. Do ponto de vista morfológico, a conjunção é uma palavra que não muda de forma, portanto, é invariável. Do ponto de vista sintático, a conjunção não exerce função sintática alguma, mas participa de construções coordenadas e subordinadas, ligando normalmente termos de mesma função sintática, orações, períodos e parágrafos em uma relação de lógica. Pois bem, para entendermos todas as definições de conjunção, vamos analisar esse texto. A mulher e o homem se completam, mas esta relação é cercada de desavenças. Por isso, ocorrem muitas separações, resultando em dificuldades emocionais, financeiras e até físicas. Não obstante, o quadro não é só pessimista. Muitos casais conseguem viver em harmonia e com amor durante toda a sua vida. Note que os termos e, mais, por isso, não obstante e apresentam, respectivamente, valores semânticos de adição, oposição, conclusão, oposição e adição. Observe a relação lógica e semântica entre as partes do texto. Não variam de forma, ligam termos de mesma função sintática, coordenados, orações coordenadas, períodos, parágrafos e termos de mesma função sintática, coordenados. A conjunção, assim como a preposição, tem o papel fundamental de conectar partes do texto. Por isso, é também chamada de conector, conectivo, elemento coesivo, síndeto e operador argumentativo. É bom dizer, desde já, que muitas conjunções podem mudar de posição na frase. Em tese, se ela liga, deveria aparecer no meio dos termos ou das orações, certo? Errado. Veja alguns exemplos de inversões das conjunções. Podem sair. Voltem às 11, porém. Enquanto as coisas não se resolverem por aqui, jamais te deixarei só. Tudo concluído, enfim, podemos, pois, comemorar até o dia seguinte. Locução conjuntiva. A locução conjuntiva ela é formada por um grupo de vocábulos, muitas vezes terminados em que, desempenhando o mesmo papel das conjunções. Observe os exemplos. Locuções conjuntivas. Não obstante, no entanto, por conseguinte, em vista disso, por isso, sendo assim, assim como isso, pois que, visto que, já que e etc. Existem dois tipos de conjunções: coordenativas
em princípio, ligam orações ou termos sintaticamente independentes. E as subordinativas, em princípio, ligam orações sintaticamente dependentes. Para você entender isso mesmo, observe as frases com conjunções coordenativas. Em grandes livrarias são vendidos livros, CDs e DVDs. Um temporal está chegando, portanto, fique atento. Note que as duas conjunções e portanto têm o papel apenas de ligar, podendo ser retiradas da frase. Por elas, ligam partes independentes entre si. Veja como ficaria possível a reescritura desses textos. Em grandes livrarias são vendidos livros, CDs, DVDs. Um temporal está chegando. Fique atento. Observe agora duas frases com conjunções subordinativas. Não sei se tudo mudará depois das eleições. Nunca desista da vida, embora ela esteja difícil. Note que as duas conjunções se e embora têm a função de ligar as duas orações, seja completando, seja determinando. Logo, não podem ser retiradas da frase, pois elas ligam partes dependentes entre si. Veja como ficaria agramatical a reescritura delas. Não sei, tudo mudará depois das eleições. Nunca desista da vida, ela esteja difícil. Veremos agora as classificações das conjunções coordenativas. São 5: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aditivas exprimem ideia de soma, acréscimo, adição. O e exprime também outros valores. Vamos para os exemplos das conjunções aditivas. E, não só, como, nem e etc. Exemplos: estudo e trabalho. Não estudo nem trabalho. Nem eu, nem você estudamos. Adversativas indicam essencialmente uma ideia de adversidade, oposição, contraste, também ressalva, quebra de expectativa, compensação, restrição. Elas realçam o conteúdo da oração que introduzem. Principais conjunções: mas, não obstante, porém, só que, contudo e etc. Vamos para os exemplos? Não para de comer, mas nunca fica satisfeito. O filme agradou ao público, contudo, não foi louvado pelos críticos. Perdi todos os meus bens, todavia, me alegrei com a separação. Alternativas exprimem ideia de exclusão, alternância, opção, escolha, ação ou resultado de alternar. Inclusão, retificação. Veja as principais conjunções, ou seja,
ou, ora, já, uma vez e etc. Compare os exemplos. Você quer suco ou deseja tomar refrigerante? Alternância, exclusão. Ou faço a festa ou pago a viagem. Exclusão. Ora assiste a TV, ora cuida dos filhos. Alternância. Conclusivas exprimem ideia de conclusão ou consequência. Principais conjunções conclusivas? Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, então e etc. Observe os exemplos. Preciso sair depressa. Logo, me ligue mais tarde. A adoção nunca deixará de ser um gesto nobre. Portanto, abracemos a causa. Ele não passou no concurso desta vez. Por isso, terá de conciliar o estudo com o trabalho. Explicativas exprimem ideia de explicação, justificativa. Normalmente, vem após um verbo no imperativo. Principais conjunções: porque, que, portanto, pois, antes de um verbo, e etc. Vamos para os exemplos? Os funcionários já chegaram, porque as luzes estão acesas. Estude, que valerá a pena. Ela devia estar com frio, porquanto tremia. Classificações das conjunções subordinativas. Quais são elas? Integrante, causal, comparativa, condicional, conformativa, consecutiva, concessiva, temporal, final e proporcional. Conjunções integrantes introduzem orações subordinadas substantivas. O método nos diz que, se conseguirmos substituir uma oração iniciada por uma das conjunções integrantes que ou se, por isto ou isso, tais conectivos serão conjunções integrantes. Exatamente, conjunções subordinativas integrantes. Compare nos exemplos. Não sei se devo estudar mais. Não sei o que? Isto. Se devo estudar mais. Verifiquei se faltava água aqui. Verifiquei o que? Isto. Se faltava água aqui. Eu o informei de que a prova será amanhã. Eu o informei de que? Disto, de que a prova será amanhã. A partir de agora, veremos as conjunções subordinativas adverbiais. São chamadas assim porque introduzem orações subordinadas adverbiais. E começaremos pela causal. Causais exprimem a causa, a razão de um efeito. Principais conjunções causais: porque, do que, visto que, porquanto, visto como e etc. Nunca mataria ninguém que não é da sua índole. Não almoçou, porquanto não tinha fome.
A menina não comprou o vestido, pois era muito caro. Cuidado, não confunda na medida em que, locução causal, com a medida que é uma locução proporcional. É bom dizer também que na medida que é uma locução inexistente, não está certo. Comparativas exprimem comparação, analogia, tanto qualitativamente como quantitativamente. Principais conjunções: tal qual, tão como, tão quanto, tanto como e etc. Vamos para os exemplos? Viva o dia de hoje como se fosse o último. Comparativo de igualdade. Casa é mais confortável do que apartamento. Comparativo de superioridade. Apartamento é menos confortável que casa. Comparativo de inferioridade. Concessivas exprimem contrariedade, ressalva, oposição a uma ideia sem invalidá-la. Principais conjunções: embora, se bem que, malgrado, posto que, conquanto e etc. Exemplos: embora viaje o mundo inteiro, nunca conhecerá sua terra profundamente. Malgrado haja problemas em casa, não os leve para o trabalho. Conquanto eu trabalhe, nunca paro de estudar. Condicionais exprimem condição, hipótese. Principais conjunções: se, Deus de que, caso, a menos que, contanto que, a não ser que, e etc. Exemplos: se tu parares de estudar, precisarás trabalhar. Caso eu fizesse as suas vontades, certamente mudaria seu jeito comigo. O mundo mudará, contanto que as pessoas mudem primeiro. Conformativas exprimem acordo, maneira, conformidade. Principais conjunções: conforme, consoante, como. Exemplos: você, enfim, agiu conforme nós acordamos. Consoante falamos, dedique-se ao estudo. Segundo havíamos combinado, você inicia o curso amanhã. Consecutivas exprimem resultados, efeitos, consequências. Principais conjunções: tão que, tanto assim que, de sorte que, tamanho que e etc. Vamos para os exemplos? Meu filho é tão inteligente que passou em primeiro lugar no concurso. Estudei tanto português que acabei tendo uma estafa. Tamanho foi a sua coragem que pulou no mar. Finais exprimem finalidade, objetivo, intuito, propósito, fim. Principais
principais conectores. Para quê? A fim de quê? Por quê? Sorte que e etc. Exemplos. Estou estudando para que eu melhore na vida. A fim de que as pessoas se amem de verdade, é preciso incluir Deus na vida. Ore porque não caia em tentação. Proporcionais exprimem proporcionalidade, simultaneidade, concomitância. Principais conectores: à proporção que, à medida que, ao passo que. Exemplos. O meio ambiente sofre à medida que a população ignora os impactos do progresso. Ao passo que estudava o assunto, mais dúvidas lhe apareciam. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os meus cachorros. Temporais exprimem o tempo. Principais conectores: quando, assim que, enquanto, agora e etc. Exemplos. Quando respeitamos os nossos pais, isso nos identifica como pessoas de honra. No início do século passado, as mulheres ficavam em casa, enquanto os homens ficavam na rua. Mal entrei em sala, começaram os aplausos. Parabéns! Chegamos ao final de mais uma aula. A dica: se alguma dúvida ainda persistir, volte e revise o conteúdo. Leia o material teórico e faça os exercícios. Até nosso próximo encontro.